E aí pessoal, tudo bem? Aqui novamente o Wilker Costa com vocês e na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um formulário no HTML, certo? Para quem não sabe o que é um formulário, quando você visita sites que lá em cima ou abaixo possui uma aba contato e nessa aba contato possui alguns campos para preenchimento para você entrar em contato com aquele site, saiba que você está preenchendo um formulário de contato, certo? Esse é um exemplo surreal que é encontrado em quase todos os websites na internet, certo? Aquele formulário ali foi criado basicamente com HTML e a gente vai ver hoje como é que a gente cria esse tipo de formulário, certo? Mas antes de começar a fazer o formulário em si, eu quero falar para vocês que eu já estou planejando mais duas aulas, que quando estiverem terminadas, o link dessas aulas vão ficar aqui abaixo desse vídeo, referentes à validação desse formulário. Ou seja, além de eu criá-lo no HTML, eu vou ensinar vocês a validar com PHP e com JavaScript esse mesmo formulário, certo? Porque não adianta nada eu criar um formulário de preenchimento, mas que não tenha nenhum tipo de validação. Isso vai prejudicar não só o usuário que está preenchendo, mas também o seu site que vai ficar desprotegido perante as pessoas que estão visitando, certo? Então é bastante importante quando você criar um formulário, você ter em mente que a validação é super importante para aquele formulário, certo? Então, pessoal, quando as aulas estiverem prontas, eu vou colocar o link aqui embaixo, vocês vão poder visitá-las e fazer a junção dessas três aulas para vocês criarem seus formulários, beleza? O primeiro passo para mim criar um formulário é basicamente eu criar um novo arquivo HTML, certo? Se você já tem aí um site em HTML, fica muito mais fácil, é só você adaptar as tags que eu vou utilizar aqui nessa aula. Então, como eu não tenho nenhum arquivo HTML criado ainda e estou utilizando o Dreamweaver, eu vou aqui, clicar em arquivo, novo, HTML e clico em criar. Como todos já sabem, o Dreamweaver já traz toda a estrutura principal do HTML já criada para mim começar somente a parte que realmente me interessa, que é a parte do formulário, certo? Venho aqui no meu body, que é o meu corpo, e uso a tag form, certo? Que é a tag principal de criação de formulários. Fechei a tag form e já tenho o meu formulário criado. Porém, existem algumas propriedades que eu tenho que declarar para que esse formulário entre em ação. A primeira delas é o name, certo? Eu vou colocar o name para o meu formulário, que serve como identificação para esse mesmo form. Vou colocar um action, que é a ação, e vou colocar um method, que é o post, certo? O meu action, ele serve basicamente para direcionar esse formulário para uma página específica. Ou seja, quando a gente estiver vendo a questão da validação no PHP, eu vou mostrar para vocês basicamente como é que a gente utiliza esse action. Eu informo uma página em PHP para a qual eu envio todos os dados que eu estou preenchendo nesse formulário, e essa página em PHP que vai ser referenciada aqui no action vai ser a responsável por tratar esses dados e validá-los da melhor maneira possível, certo? Mas se eu deixar o action em branco, Wilker, simples, você vai estar direcionando esse mesmo form para a própria página em que ele foi criado. Então você faz a validação dos dados na mesma página que foi criado. Lógico que a página não vai poder estar com a extensão .html, ela tem que estar com a extensão .php para que o PHP funcione corretamente, beleza? O método aqui ele é dividido em post e get, certo? Eu posso utilizar essas duas instruções principais. Para que serve o método? O método é uma questão de segurança do formulário. Se eu utilizo o método post, eu estou utilizando um método seguro, porque eu estou enviando os dados como se fossem dados criptografados, certo? Ao qual os usuários não vão ter a capacidade de visualizar esses dados na URL, como é o caso do get. Se eu colocar o método get, os dados são enviados por URL. Então, quando eu envio o dado, automaticamente esses mesmos dados vão lá para a barra do navegador e vão estar lá sendo visualizados por qualquer pessoa que esteja visitando o seu site, certo? Então, existe essa questão de segurança em criação de formulários na utilização do método get ou post. Vai existir momentos que a gente vai sim utilizar o get, certo? Mas isso é em casos que a gente não precisa informar dados sigilosos. A gente pode utilizar o get basicamente, mas em dados que você vai colocar senha, colocar o seu nome, CPF, você tem que colocar um método post, certo? Porque vai trazer muito mais segurança para o seu formulário. Beleza? Essas são as três propriedades básicas que você tem que definir na hora de criar um formulário, certo? O próximo passo é você definir os campos que você vai querer que sejam preenchidos pelo usuário final, certo? Existem diversos comandos aqui dentro do próprio formulário que podem especificar esses campos. O primeiro campo
que eu vou mostrar para vocês é o input type text. É um campo de texto. Coloco um nome para identificação, certo? E fecho esse campo. Ela é uma tag de abertura, certo? Ela não precisa de tag de fechamento, ela abre e fecha por si só, certo? É uma tag de comando isolado, como é acostumado a chamar no mundo do HTML. É uma tag de comando isolado, não precisa de fechamento, somente de abertura, certo? Então tem um input type text name nome, certo? Vou dar um Ctrl S para salvar esse documento, beleza? E vou salvar na minha área de trabalho como form, certo? Salvei na minha área de trabalho e vou visualizar no meu navegador. Vou acessar minha área de trabalho agora, certo? E tenho aqui o meu form. Vou clicar 2 vezes aqui para abrir no meu navegador, certo? Vamos lá. Está carregando, certo? Eu vou abrir ele e mostrar para vocês como é que está sendo a renderização desse formulário em HTML. Beleza? Beleza, abriu aqui. Vou mover para uma nova janela. Beleza? Pronto, foi para uma nova aba. Então, aliás, nova janela. Então temos aqui um campo de texto, ó. Eu posso preencher aqui texto no meu formulário, certo? Ó. O input type text ele serve basicamente para você especificar textos, certo? Então vejam bem aqui, ó. Vou colocar aqui nome, input type text, beleza? Vou dar uma quebra de linha com BR. E agora eu vou mostrar para vocês um campo chamado e-mail. Vai ser a mesma coisa, input type text, certo? Name, e-mail, dou um BR, Ctrl S para salvar, verificar no meu navegador, dou um F5. Vocês podem ver, eu já tenho 2 campos, o nome e o e-mail, beleza? São os 2 campos que eu já tenho aí para com o meu formulário, certo? O próximo campo será o seu site, certo? Site, input type text, name, site. Ctrl S para salvar, F5. Eu já tenho aí também o meu site, certo? E o último campo para fechar um formulário de contato é justamente o texto área, certo? Esse texto área é o responsável pelo campo, o campo que você vai enviar o contato, certo? É a mensagem que você vai escrever, aquele campo que é um pouco maior, é o qual vai servir para você escrever a mensagem que você quer direcionar ao respectivo site, certo? Call 5 rows 10. Vamos ver como é que fica. Beleza, então é o contrário. Quero 10 colunas e 5 linhas. Ctrl S. Beleza. Vou colocar aqui 10 linhas. Ficar um pouco maior. Juntamente com 20 colunas. Beleza. Vou colocar aqui mensagem F5. Beleza. Ó, aqui é meu texto área. Vou colocar um texto um pouco maior, que é justamente a mensagem que você vai enviar para o usuário final do site. Tem o meu campo nome, e-mail, site e mensagem, certo? Existem alguns outros campos que você pode especificar, como select, existe o input type checkbox, certo? São alguns campos que não vão servir para essa aula, mas eu prometo para vocês que eu vou gravar uma outra aula para mostrar para vocês todos os campos respectivos de um formulário.
Essa aula é basicamente mostrando vocês como criar um formulário de contato, certo? É um formulário básico, simples de contato, ao qual tem como base o nome, o e-mail, o site e a mensagem, certo? E as outras duas videoaulas serão para mostrar para vocês a validação desse mesmo formulário, certo? A validação desse formulário da parte do JavaScript e da parte do PHP, certo? Como vocês podem ver, o formulário já está criado com o nome, o e-mail, site e mensagem. Fazendo a pequena revisão, o primeiro passo que você tem que fazer é criar um arquivo HTML, se ainda não o criou, certo? E posteriormente, você criar o formulário com as tags form de abertura e /form de fechamento, certo? Criando o formulário, você pode especificar as 3 primeiras propriedades de um formulário, que é justamente a sua identificação, como o name form, com o action e com o method. Como nós vimos no começo, o action serve para determinar qual página em PHP será responsável por validar o nosso formulário. E o método é justamente a questão da segurança. Se você utilizar post, você vai ter algumas submissões seguras, mas se utilizar get, você vai ter aí um pouco de insegurança na questão de tráfego de dados, certo? Nós temos o nome, que é o input type text com name nome. O name serve para identificação, para referenciação desse campo. O input type text é um comando, uma tag de comando isolado, ela não precisa de fechamento, certo? E o type text identifica que é um campo texto. A gente vai ter que colocar texto dentro desse campo, certo? Temos o nome, o e-mail e o site, e a mensagem com o campo textArea, que é o campo responsável por uma quantidade maior de caracteres, uma quantidade maior de texto que você vai ter que colocar justamente para informar a mensagem que você quer transmitir ao proprietário do site, certo? Como vocês podem ver, nós temos aqui já o nosso nome, e-mail, site e mensagem. Para quem entende de CSS, vocês podem aí dar uma formatada, certo? Alinhar os campos de texto, colocar uma fonte legal, aumentar a borda, colocar outra borda. Para quem entende de CSS, vocês podem aí estar configurando e estilizando o seu formulário. Porém, como o escopo dessa aula é somente a criação do formulário, eu não vou abranger a questão do CSS. Isso também eu posso pensar em fazer uma próxima aula para mostrar para vocês como é que a gente faz a estilização básica de um formulário com CSS, certo? Pois então, pessoal, falta uma coisa aqui. Vocês poderiam estar me perguntando, mas Will, cadê o botão de enviar? Você fez todo o formulário, criou os campos, mas não tem um botão de envio. Como é que eu vou enviar esse formulário? Beleza, quase ia me esquecendo. Então vamos lá. Eu vou dar aqui uma quebra de linha e vou criar o input type submit com name enviar e com value enviar. E agora eu fecho. O input type submit também é uma tag de comando isolado, né? O type submit identifica que esse input ele vai servir como botão para envio, para submissão desse formulário. O name enviar é a identificação e o value ele identifica o valor que esse botão vai possuir, ou seja, é a palavra que vai ser mostrada lá no meu navegador na hora que aparecer o botão. Então, eu vou dar o Ctrl S aqui, dar um F5 e eu tenho aqui o botão de enviar. Na hora que eu clicar aqui, esse formulário quando estiver validado, ele vai aparecer algumas mensagens de validação e depois submeter para a página que você informou lá no Action, na primeira criação do nosso formulário, certo? Se eu clicar aqui em enviar, não vai acontecer nada, porque não tem o Action está em branco e eu também não estou usando o PHP ainda para poder fazer a validação. Porém, ele está completo, faltava o enviar. Se eu mudar o value aqui, colocar só um i, Ctrl S, eu vou lá, ele fica só com um i, ou seja, o value é para colocar a mensagem do nosso formulário, certo? Enviar o value do nosso botão, beleza? Vocês podem observar. Então, vejam bem, o funcionamento do formulário é dessa forma. Você cria os campos, cria um botão de enviar. Na hora que eu clicar em enviar, ele vai enviar para o meu arquivo aqui no Action, ao qual vai ter que ser um arquivo em PHP, que vai ser responsável por validar os meus dados, beleza? Então, pessoal, essa aula ela vai ficando por aqui. Creio eu que já tenho um passado básico de um formulário de contato para vocês. Como eu falei, eu não vou estilizar aqui o formulário porque o escopo dessa aula não é a estilização, e sim a criação do formulário em si. Eu costumo achar melhor dividir em aulas individuais para que vocês possam entender basicamente todo o processo, tanto de criação, tanto de estilização, quanto o de validação. E é por isso que eu vou criar
várias aulas referentes ao uso de formulários para que vocês possam entender basicamente como é que funciona todo esse processo, certo? Então, o nosso formulário está criado, guardem esse arquivo com vocês, porque em uma próxima aula, ao qual vai estar disponibilizado aqui abaixo desse vídeo, e vou mostrar para vocês como é que a gente valida o formulário e como é que a gente estiliza esse mesmo formulário. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, ou então deixe o seu comentário aqui no blog que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, certo? Um forte abraço para todos vocês e até os próximos vídeos.